Queridos alunos, sejam muito bem-vindos aqui na continuação da nossa aula, desse nosso módulo que a gente está explorando, analisando todas as novidades relativas ao contrato de trabalho do empregado doméstico, as novas disposições legislativas a esse respeito. Lembrando que esse nosso curso é destinado, de Direito do Trabalho, é destinado às carreiras trabalhistas, né? Todas elas, magistratura, procuradoria e as demais. Então, dando aí continuidade na nossa aula, a gente terminou a aula passada vendo aquele panorama evolutivo das leis que regeram e que regem o emprego doméstico, né? Então, eu disse para vocês que é super importante a gente ter aquele quadro legislativo evolutivo em mente quando a gente vai estudar, quando a gente vai tratar desse assunto. Lembrando que havia, em 1972, uma lei específica sobre o empregado doméstico, a Lei 5859 de 72. E essa lei foi revogada expressamente pela recente Lei Complementar 150 de 2015, que veio a complementar exatamente a Emenda Constitucional 72 de 2013. Então, lembrando, quando vocês depararem aí no documento de estudos de vocês, uma CLT, Lei 5859, risca, foi revogada expressamente. Nada mais do que dizia ali é válido hoje. Até porque, como vocês vão reparar, a Lei Complementar 150 de 2015, ela é uma lei muito detalhada. Então, se a gente for dizer, olha, faltou isso, faltou aquilo, é muito pouca coisa. Porque a lei veio realmente item por item, resolvendo. Isso é assim, isso é assim, isso é assim. Então, a Lei 5859, 72, nem faz mais falta, né? Agora, as outras que compõem aí a evolução do tema, como a gente conversou na aula passada, eu quero que vocês deixem sempre como um mapa mental, para ajudar vocês a fazerem um mapa mental. Tenham sempre em mente aquele quadrinho evolutivo desde a CLT até agora, né? Então, a gente vai começar falando do artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. Já o artigo 1º é o que tem de mais importante na Lei Complementar. É o que vem a sedimentar várias questões que existiam a respeito do empregado doméstico. Então, para acompanhar o nosso estudo, inclusive eu vou fazer aqui um parênteses para pedir para vocês o seguinte. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a Lei Complementar 150 inteira. É muito importante, né? Tem uns dispositivos ali de tributação, etc. Isso é importante a gente ler por conhecimento, né? Mas não é específico aqui do nosso tema. Mas isso não significa que vocês não devam ler. Então, eu vou justamente pedir para vocês que arranjem aí um tempinho no seu estudo e peguem realmente a lei inteira, leiam com atenção para acompanhar o estudo de vocês. De qualquer forma, o artigo 1º a gente já vai começar a conversar aqui na nossa aula. O artigo 1º é um dos mais importantes, como eu disse para vocês, e vocês vão anotar bastante coisa aí nos detalhes do que diz esse artigo 1º para nós. Olha só. Diz lá, ao empregado doméstico, assim considerado, olha que importante que é esse assim considerado. Por quê? Porque veio dizer realmente quem é o empregado doméstico. Quem é? Assim considerado. Aquele que presta serviços de forma contínua. Olha aqui a tal da continuidade, que a gente sabe é um dos elementos que caracterizam o emprego, né? Então, quando eu quero saber se uma determinada relação de trabalho configura relação empregatícia ou não, um dos primeiros requisitos que eu tenho que identificar é a continuidade. Por que a continuidade? Porque é a continuidade que dá a ideia de uma relação que se perpetua no tempo e que não é esporádica. Então, se eu contrato uma pessoa uma vez a cada 6 meses para limpar as telhas da minha casa, eu não estou falando de um empregado, né? Estou falando de uma relação esporádica. Olha, quando sujar aquilo ali, ele vem limpar. Então, nem ele tem a expectativa de manter comigo um vínculo, porque ele sabe se aquela telha nem sujar, ele nem vai me chamar, né?
E nem eu não quero uma relação empregatícia nesse sentido, porque não precisa. É para limpar aquela telha, é uma prestação de serviço pura e simples. Então aí eu estou numa área diametralmente oposta à área da relação empregatícia. Então a continuidade é de extrema importância que eu verifique na relação empregatícia para eu poder afirmar que se trata de um empregado doméstico. E qual o parâmetro, né? Então aí vocês vão vir com aquela questão que é clássica, que muitas vezes atormentou a gente com relação à continuidade do empregado doméstico. Quem é contínuo? Então, aquela pessoa que vem na minha casa uma vez por semana fazer faxina é empregado doméstico? Olha lá, eu vou, então, precisar do critério da continuidade para explicar isso daí. Uma vez por semana, por muito tempo, houve, antes da lei complementar, a polêmica era grande a esse respeito, né? Então, eu já cheguei a ver decisão, antes da lei complementar, né? Falando para vocês no seguinte sentido, olha, a pessoa trabalhou 30 anos uma vez por semana. Então, o tribunal considerou-a como empregado doméstico. Por quê? Porque foi uma relação que se perpetuou no tempo. Ainda que fosse só uma vez por semana, mas durante 30 anos isso configurou uma relação empregatícia. Vejam, é diferente a vontade de uma pessoa que emprega uma pessoa uma vez por semana e outra todos os dias da semana, né? Então isso a gente não pode deixar de criticar, que causava uma certa insegurança jurídica. Olha, eu não posso contratar uma pessoa para vir uma vez por semana na minha casa que é empregado? Será que é mesmo? Então, isso permitiria a pessoa ter 5 contratos de trabalho? Gerava um mal-estar, né? Gerava uma insegurança mesmo jurídica, até mesmo para nós, advogados, quando um cliente perguntava, olha, a pessoa trabalha 5 anos na minha casa, 2 vezes por semana, é empregado ou não é, hein? Aí a gente tinha que responder, olha, em tese não é, mas existem algumas decisões do tribunal que consideram, não dá, né? Estava tudo errado. Então, por isso que aqui a gente pode já aplaudir a Lei Complementar 150 de 2015, porque ela vem delimitar. Olha lá, aqui no final, por mais de 2 dias por semana, aplica-se os dispostos nessa lei. Olha que maravilha. Então, a lei está clara, 2 vezes por semana não configura uma relação empregatícia. Mais de 2, ou seja, 3, 4, 5, já é empregado. Inclusive, se vocês tiverem a curiosidade de dar uma sapeada lá no site do TST, vocês vão ver o tanto de decisões que estão tendo de um tempo para cá, desde a lei complementar até agora, dizendo, olha, 3 vezes por semana é empregado doméstico, 3 vezes por semana é empregado doméstico, 2 vezes por semana não é empregado doméstico. Então, a lei veio oxigenar, né, veio dar um gás nesse assunto e permitiu que essas relações pudessem ser decididas com maior segurança e com maior agilidade, porque se está no texto da lei, não tem mais muito o que a gente ficar discutindo a esse respeito, né? Então, esse é um ponto muito favorável, muito legal, que a lei complementar decidiu. Pôs a mão na ferida, decidiu, 2 vezes por semana não é, mais que isso é. Então, olha lá, aquele que presta serviço de forma contínua. Então, por continuidade, olha só quanta coisa a gente tem que saber e a gente falou sobre a continuidade, que é um dos requisitos da relação empregatícia. O próximo é de forma subordinada, claro. A subordinação também é um dos requisitos básicos da relação empregatícia, né? Então, eu tenho que identificar um liame de subordinação. A gente sabe que a subordinação não é necessariamente mais aquela de só dar ordens e o outro obedecer, né? Mas de dirigir a atividade empregatícia. Então, dizer o seguinte, olha, a piscina tem que estar limpa. A ordem dos serviços dentro de uma residência é tal. Então, essa direção, né? Então, tem alguém olhando e orientando o empregado doméstico da forma que ele deve melhor prestar a sua atividade. Quer dizer, ele não é livre. Então, eu digo isso para diferenciar, por exemplo, dessas empresas que propõem a prestação de um serviço para
a limpeza da sua casa. Então, você contrata, liga lá, fala assim, olha, eu preciso de um serviço de faxina a semana que vem na minha casa. E a pessoa te responde, ah, tá ótimo, que horário você prefere que elas vão? Ah, vai das 8 ao meio-dia. Vou mandar 3 funcionários e eles vão aí fazer toda uma limpeza. Eu vou dizer para eles o que você quer que seja limpo. Qual que é a sua preferência? Preenche uma ficha. Ah, eu quero que limpe o fogão, o armário e o chão, né? Então, aí a pessoa dona da empresa vai orientar os empregados dela para irem à minha casa prestar esse tipo de serviço menos de 2 vezes por semana. Então, ele vai lá, ele limpa do jeito que ele foi orientado, mas não existe uma subordinação direta comigo, né? Então, aí eu não vou identificar um liame de relação empregatícia comigo, né? Desse empregado comigo. Aí é uma relação triangular, eu não identifico de cara a subordinação. Na sequência, a onerosidade. Olha só quantas vezes, né, a gente está acostumado já com esses requisitos da relação empregatícia, que estão todos presentes aqui no contrato de trabalho do doméstico também, né, a onerosidade. Então, tem de haver um salário. A lei, inclusive, fala no salário mínimo que tem que ser aplicável aí aos empregados domésticos, né? A onerosidade. A pessoalidade, é claro. Então, se eu contrato a pessoa X para desempenhar uma atividade no âmbito da minha residência, é aquela pessoa. Eu não vou aceitar que ela mande o primo, o tio, não. Eu desenvolvo um liame, inclusive, de confiança com aquela pessoa e ela comigo. Ela quer trabalhar para mim, não quer trabalhar para minha vizinha, não quer trabalhar para minha mãe ou para minha avó, né? Então, esse liame de pessoalidade também tem que estar presente quando eu falo no contrato de trabalho do doméstico. Este daqui, finalidade não lucrativa, eu vou pedir para vocês sublinharem, colocarem estrelinha. Por quê? Porque os outros requisitos estão presentes nas demais relações empregatícias. Agora, essa finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, é um requisito específico do empregado doméstico. Por quê? Porque a partir do momento em que o trabalho do empregado doméstico for gerar lucro para o empregador, eu não estou mais falando de atender um núcleo familiar, para as necessidades daquele núcleo familiar. Eu já estou falando de gerar lucro, já estou falando aqui de atividade empresária. Aí eu já vou cair em outro território. Não vou mais estar falando aqui, lembra que eu falei no módulo passado, atender o domus, né? Essa é a origem do trabalho doméstico. Atender aquelas pessoas que moram naquela residência. O trabalho do empregado doméstico vai servir a estas pessoas e não uma atividade lucrativa. Quer ver um exemplo disso? Então, se eu contrato uma pessoa para trabalhar na minha residência, mas peço para ela fazer bolinho, que ela faz muito bem, ela faz um cupcake maravilhoso. Então, eu vou pedir para ela fazer, não só de sobremesa, eu vou pedir para fazer 500, eu aproveito e vendo. Olha só. Aí, eu já vou estar identificando uma finalidade lucrativa. Percebem que aí eu desloquei essa prestação para outra área, que não é mais a área doméstica. Então, isso vai permitir eu afirmar que eu não estou mais diante de um empregado doméstico, né? Porque a atividade que ele presta tem de ser obrigatoriamente não lucrativa e tem que beneficiar a pessoa que contratou e a família daquela pessoa no âmbito residencial, que não é o âmbito do escritório, não é o âmbito profissional nem nada, é o âmbito da residência. Então, com isso, a gente viu bem a importância desse artigo 1º que está aí na Lei Complementar 150 de 2015. Esse é um aspecto importante da gente ter em mente para avançar no nosso estudo. No próximo módulo, então, a gente vai aprofundar ainda mais um pouquinho nosso estudo sobre o empregado doméstico. Te vejo daqui a pouco. Até lá!